Galera, hoje nós vamos para a nossa primeira live da nossa sequência aí da semana Eu Mais Magro Sistêmico. E ó, vou te contar, hein, tem bastante coisa boa para compartilhar com vocês aí. As últimas descobertas voltadas à parte emocional, voltada à parte comportamental e principalmente sistêmica, como que o nosso sistema se representa no nosso processo de emagrecimento. Na verdade ele é para a vida, tá? Mas aqui a gente vai representar um pouco mais a parte sistêmica aí, tá? Então vamos lá, deixa eu baixar o som aqui e vamos começar com a nossa brincadeira. O pessoal vai entrando aí, sejam bem-vindos. O pessoal do grupo está vindo. Quem ainda não está no grupo, na minha bio tem um link que vai direto para o grupo VIP. Lá eu vou avisar os horários das lives abertas e teremos pelo menos uma live fechada bem interessante aí para quem quer realmente emagrecer. Vamos lá então, temos algumas histórias para contar aí dentro da nossa live, dentro do nosso processo. Então o que eu tenho para falar para vocês agora? Vou fazer um enquadramento aí antes da gente começar a live. Primeiramente, vai para um local tranquilo, que você possa ouvir com calma, que você possa fazer algumas anotações, se assim você achar necessário. Um fone de ouvido, né? Isso vai ajudar bastante na tua concentração, vai te ajudar bastante no teu processo de absorção, né, do conteúdo, absorção das dinâmicas que a gente vai gerar aí ao longo das lives. Então, se permita esvaziar um pouquinho o teu copo das emoções, teu copo do conhecimento e se permita aderir coisas novas, tá? Vocês vão ver que o processo ele vai ser bem legal, bem dinâmico e ao longo dos dias a gente vai aprendendo coisas novas, coisas que às vezes não está muito no nosso campo de visão, né? Tá no nosso ponto cego. A ideia é trazer essas coisas de uma forma detalhada, didática e vivencial para o nosso dia a dia, tá? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Deixa eu abrir os meus slides aqui de referência. Vamos lá. Hoje eu fiz uma pequena pesquisa no nosso grupo VIP para saber quais eram as razões pelas quais as pessoas não conseguiam emagrecer ou não conseguem emagrecer, ou tentam e nunca conseguem efetivamente realizar o processo. E aí veio alguns critérios, algumas coisas que chamaram a atenção ao longo do percurso e talvez você se identifique estando aí do outro lado. Pessoal, vou pedir para vocês mandarem um aviãozinho para alguém aí que de repente precise ouvir sobre emagrecimento, alguém que vive sofrendo com isso e não consegue literalmente sair do lugar, tá? Me ajudem a divulgar essas lives aí, ok? Vamos lá, primeiro, baixa autoestima. Não necessariamente é um motivo, mas é uma das razões pela qual as pessoas não conseguem fluir, evoluir dentro de um processo de emagrecimento. Não saber quais são suas crenças que te limitam. Então muitas vezes você tem uma crença que te limita absurdamente e você está no teu ponto cego. Você não sabe que isso é uma crença e que isso está te limitando na prática, tá? Gatilhos emocionais. Muitas vezes nós temos algumas questões emocionais não resolvidas do nosso passado, da nossa infância. E isso faz com que a gente fique travado dentro de um processo. A gente não consegue andar de forma consciente. E inconscientemente a gente fica travado, né? Aí eu escutei ali, né, dentro dessa pesquisa, sedentarismo. Mas o sedentarismo é uma causa. Eu quero saber qual que é a razão pela qual a pessoa continua sedentária, se ela sabe que ela precisa se movimentar, se ela sabe que ela precisa treinar. Comer errado, se você sabe que está comendo errado, por que você continua comendo errado? São essas causas que a gente quer buscar lá atrás, dentro do teu inconsciente, do porquê que você não faz o que você precisa fazer. Medo, falta de foco e organização, falta de apoio, você está gerando uma terceirização externa, pelo qual você não se movimenta. Sempre volta a fazer as mesmas coisas, a vida toda fazendo a mesma coisa sempre. Sempre desiste, estar acima do peso, cabeça que sabota. Então assim, são os motivos pelo qual você efetivamente não emagrece, tá? Se você tem algum motivo aí desses que está aqui, comenta aqui que se faz sentido para você, tá? Depressão, desânimo, insegurança no relacionamento, dores físicas, compulsão alimentar. O que eu vou trazer hoje para vocês é para a gente achar a raiz dessas causas, do porquê que isso acontece. Qual que é o motivo pelo qual você continua sedentário se você sabe que você precisa se movimentar para emagrecer, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a tua saúde? Qual que é o motivo que te gera ansiedade? Qual que é o motivo que te faz sempre desistir? Então é isso que a gente vai abordar necessariamente nessa live.
Ok? Vamos lá, mas para isso eu preciso contar algumas histórias bem importantes e bem interessantes no processo, tá? Então, primeiro eu pedi uma licença poética para minha esposa para contar a história dela. Ao longo do tempo, eu vejo que a Silmara, a gente observou, eu nunca tentei interferir muito no emagrecimento da Silmara, porque por ser casal a gente sempre rolava uma rusga, ela se sentia julgada e não era a intenção, e a gente acabava brigando. Então eu deixava ela de boa no tempo dela, né? Mas chegou um instante da vida, né, que foi esse ano inclusive, que eu falei assim, cara, nós precisamos fazer alguma coisa, você precisa mudar, porque a coisa está só piorando e você não está evoluindo no teu processo. E aí eu fiz um processo com ela chamado Diálogo de Vozes, onde a gente buscava identificar quais versões passadas dela poderia ter alguma referência relacionada ao emagrecimento, ao fato dela estar engordando. E o que a gente observou ao longo do tempo? Que tinha um limite de 4 quilos. Sempre que ela chegava próximo dos 4 quilos eliminados, ela começava a ter dor no joelho, independente do treino que estivesse fazendo. Dor na lombar, infecção urinária por repetição, foram várias vezes ao longo dos últimos 10 anos, enxaqueca. Então sempre tinha alguma coisa física que impedia ela de dar continuidade, e daí imediatamente ela perdia o foco na alimentação e na atividade física. E isso me chamou a atenção, né, ao longo do que a gente veio estudando, veio aplicando, veio produzindo ao longo desses últimos 10 anos. E aí eu chamei ela para conversar e comecei a fazer algumas perguntas. Eu fiz uma pergunta que foi determinante para a gente achar o pedacinho do novelo de Lully para começar a fazer o processo dela ser diferenciado. E a pergunta foi com relação ao passado dela, se tinha algo que alguém falou para ela, algo que de repente de alguma forma o inconsciente dela marcou e poderia trazer para ela. E aí ela trouxe uma parada bem interessante, bem importante, que inclusive foi eu, por favor não me julguem, mas quando a gente era mais jovem, lá na época de noivado, eu terminei o relacionamento, aí depois quis voltar, ela não quis voltar mais, né? E foram 3 meses buscando o retorno desse relacionamento, e ela não queria, obviamente, né? Porque ela sofreu bastante. E aí teve um dia que eu vi uma foto dela no Orkut ainda, bonita, com decotão, assim, magrinha, e aí eu pensei assim, porra, pra estar comigo tem que estar gordinha, pra estar sozinha agora e tá, né, tá no campo de volta, tá magrinha, bonita, tá se cuidando. E lógico que eu não ia perder a oportunidade de verbalizar isso para ela, né? A primeira oportunidade, quando eu reencontrei ela, nas tentativas de retorno, em uma das discussões, eu mandei para ela, falei assim, pô, pra estar comigo tem que estar gordinha, né? Agora que tá solteira e tá magrinha. Isso gerou um impacto emocional tão grande nela que gerou uma crença de que para estar com o Cadu, com o Eduardo, teria que estar gordinha. E isso é inconsciente, gerou esse impacto, e esse impacto fez com que todo o processo dela, a médio e longo prazo, todas as ações dela fossem para estar gordinha, porque gerou uma crença de que ela deveria estar gordinha para poder estar comigo. E parece cruel da minha parte, mas não foi de maldade, foi, né, foi uma autodefesa minha, eu precisava me defender na época e foi a defesa que gerou. Isso gerou um resultado nela que não foi legal. Porém, vem um outro processo aí para vocês entenderem o que é um sistema de convivência, sistema de vida. Que daí eu fui me perguntar o porquê que eu achava que ela estava gordinha naquela época. E na verdade ela não estava. Veja as fotos, né, de 2014, por exemplo, que a gente já estava casado, tudo, que era uma fase que ela já estava lutando contra o emagrecimento. E a gente acreditava eu acreditava que ela estava acima do peso, e hoje eu vejo as fotos dela e eu acho que ela não está. Ela estava magra, para qualquer pessoa que eu mostro, né, estava magra. Mas eu tinha uma crença. Quando eu comecei a faculdade de Educação Física, tinha um personal que era meu orientador na época, na primeira academia que eu trabalhei, e esse personal um dia ele verbalizou assim, tipo, mulher para estar comigo tem que estar shapeada, tem que estar magrinha, tem que estar treinando, se não tiver, não presta. E aí na minha crença, na minha cabeça, ele gerava uma autoridade, né? Gerou a seguinte crença, mulher para estar comigo tem que estar treinando, se não estiver treinando, está gorda. E isso fez com que a minha visão perante a Silmara ficasse deturpada também, me gerou uma crença, ela não gostava de treinar, ela odiava treinar, ela foi começar a gostar de treinar bem depois que a gente montou a academia, então isso gerou uma crença em mim também. Então olhem como o nosso sistema ele vai gerando um movimento que nem sempre é um movimento adequado para o nosso dia a dia, nem sempre é um movimento adequado que a gente quer para ter uma qualidade de vida. E isso vai gerando um problema muito sério, porque o quanto que a Silmara não sofreu por achar que estava acima do peso, né? Ou por estar acima do peso, ou por ir ficando acima do peso.
porque o quanto isso não gerou de transtorno mental, psicológico, físico para ela, né? E não que a culpa seja minha, porque a gente sempre tem uma intenção de ajudar, né? De fazer com que a coisa aconteça da forma correta. E infelizmente foi dessa maneira. E aí começam as sabotagens físicas, emocionais, preguiça. A gente começa a identificar essas coisas na ação, na atitude das pessoas. E hoje, com esse radar antenado para isso, eu vejo muita gente, né? Na academia mesmo, às vezes as pessoas chegam, daí vem um tipo de reclamação, porque o professor não me atendeu hoje dessa forma como ele me atendeu do outro dia. E às vezes nem é uma falha do professor, às vezes é uma tendência interna da pessoa achar um motivo pelo qual não ir mais para a academia. E daí isso faz com que ela simplesmente comece a se sabotar. Então, entendam como que o nosso sistema começa a ser representado no meio do nosso processo, tá? E aí eu preciso contar uma outra história de uma outra pessoa que eu atendi também agora há pouco tempo, onde sistemicamente ela descobriu que o problema dela estar acima do peso vinha da mãe, pelo fato dela ter um relacionamento com a mãe, obrigado, meu, dela não querer desagradar a mãe de alguma forma. Então o que aconteceu? A mãe teve o primeiro filho e com 13, 14 anos, após o nascimento do primeiro filho, teve a segunda filha. E aí, naturalmente, essa criança ela foi mais bajulada, mais mimada de alguma forma, principalmente pelo pai. Isso gerou internamente na cabeça da mãe uma concorrência interna, porque essa criança virou a menininha do papai. E até nos dias de hoje, essa mãe inconscientemente tem uma concorrência com a filha, principalmente na questão do peso. Então sempre que vão na farmácia, a mãe fala assim: ei, sobe aí pra ver. Ah, não, tá igual eu, tá um pouquinho mais que eu, né? E quando ela começa um processo de emagrecimento, a mãe fala assim: você não vai conseguir de novo, você vai desistir, nem faça, porque você sempre desiste, você nunca consegue. Isso gera uma concorrência interna, tá? E é inconsciente, não é maldade da mãe, é só um instinto de sobrevivência que lá atrás, numa época passada, talvez tenha feito sentido, mas que agora, nesse momento, não faz sentido nenhum. Então, a gente tende a replicar esses padrões dentro do nosso dia a dia, a construir comportamentos baseados nas emoções que a gente sofreu lá atrás, principalmente ligados a pai e mãe. Ok? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, galera? Pergunta aí. Vamos lá. Agora, um ano atrás, a gente começou a fazer alguns eventos relacionados ao emagrecimento comportamental. Então a gente sempre teve o programa de emagrecimento e agora a gente adicionou um workshop e agora no próximo programa a gente vai adicionar um day training, que vai ser um dia inteiro só com vivências emocionais. No primeiro workshop que a gente fez, que foi um workshop de 40 minutos, de 4 horas, teve uma menina que ela estava ficando acima do peso, ela estava emagrecendo já, né, no processo. Ela estava fazendo um programa de frequência máxima, inclusive, que é um programa da academia. E após esse workshop, ela me chamou, ela falou assim: Cadu, eu identifiquei o porquê que eu estava engordando. E aí ela contou a seguinte história, que ela é uma filha fora do casamento, ela estava com 40 anos na época, e na cabeça dela estava tudo resolvido, ela nasceu assim, ela conviveu com isso a vida toda, e a família original do pai dela não sabe da existência dela até hoje, eu acredito. E na cabeça dela era uma coisa que estava resolvida, ela cresceu com isso. E aí no meio das dinâmicas, no meio dos processos, ela descobriu que inconscientemente ela estava engordando para ser aceita socialmente pelo pai. Porque o pai era obeso, o pai tinha obesidade mórbida. E essa obesidade começou a ser refletida nela, para que ela fosse aceita dentro do sistema familiar do pai dela. Porque inconscientemente ela buscava isso. Olha que doido, era uma coisa inconsciente que ela não tinha acesso, não estava no radar dela, estava abaixo do radar, estava escondido e ela acessou dentro desse programa que a gente fez. E aí, lógico, se você quer tratar uma coisa, você só está vendo um sintoma, mas você não sabe a causa, você só vai tratar o sintoma todas as vezes. Toma um remédio, passa, um dia volta a doer. E o emagrecimento é simples, se você não tratar o sintoma dele, se você não entender qual que é a razão, qual que é a origem do porquê você chegou até ali, né, vai acontecer como acontecia com a Silmara.
ela não sabia qual que era a origem dela, né, de ela estar acima do peso, e inconscientemente tinha um conflito ecológico, que eu já vou explicar o que é. Era literalmente para você, literalmente para que ela fosse aceita dentro do sistema familiar dela, no caso o marido, né, porque inconscientemente ela criou essa crença que ela precisava estar acima do peso para poder ser aceita pelo marido. E aí, para conectar com essa história dessa menina que eu contei, né, como que ela vai emagrecer, sendo que se ela for magra na cabeça dela, inconsciente, ela não vai ser aceita pelo pai, né? Qual que é a representação desse pai na vida dessa menina? Então, ela precisa fazer esse movimento para que a coisa aconteça de uma forma diferente. Para conectar com essa história, eu vivenciei algo importante numa formação de constelação familiar, em julho, onde eu aleatoriamente sentei do lado de uma menina, de uma terapeuta, e aí ela brincou assim, pô, você vai sentar do meu lado? Eu falei, é o único lugar que tem, se não quiser você pode se mudar, né? E ela fez mais uma brincadeira, eu falei, pô, você não vai ficar mesmo aqui do meu lado? Daí ela falou assim, Cadu, você tem um problema com rejeição do feminino. Dá uma investigada. Eu falei, não, tá tudo resolvido, tá tudo em ordem. Mas daí ela insistiu nesse assunto e eu falei, cara, eu vou investigar pra ver. Daí eu mandei uma mensagem pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tive algum problema com rejeição do feminino na minha infância, na minha adolescência? Porque eu não lembro. Daí ela citou um caso da minha pré-adolescência, onde eu tinha uma namoradinha e o meu melhor amigo ficou com essa minha namoradinha. E pô, pra mim foi um choque, foi um baque, porque, né, um menino adolescente e tal. Só que o que doeu mais não foi necessariamente a perda, né, da namorada, mas pô, o cara era meu melhor amigo, então pra mim foi traumático nesse sentido. E aí eu mostrei pra menina, né, falei, aqui tem algo que de repente pode ser. E aí ela comentou assim, nossa, eu com 12 anos tive um namoro interrompido também, e foi da mesma forma, foi a minha melhor amiga ficou com o meu namorado. E aí a gente achou uma conexão muito grande ali para ser só uma coincidência, a gente levou para a pessoa que estava ministrando o curso, e aí acabou que rolou uma constelação para ela ali. Só que a constelação não era para mim, o assunto não era meu, o assunto era dela. Mas olha como vai aprofundando o nosso processo, o nosso sistema, o nosso emocional. Porque daí assim, qual que era a história dela? A história dela é que ela era uma filha de fora do casamento e ela foi conhecer o pai dela tipo com 30 e poucos anos já. E aí eu comentei sobre essa história que eu contei agora da menina que era fora do casamento, que estava engordando para se parecer com o pai, e ela falou assim, caraca, possivelmente foi isso que aconteceu comigo, porque até eu conhecer a família do meu pai, eu era bem magrinha. E daí ela mostrou a família do pai dela. O pai dela, a esposa e os 2 filhos, todos obesos. Todos obesos. E aí, né, eu não aprofundei com ela, porque a gente estava no final do curso, eu acabei não vendo mais ela, mas possivelmente o fato dela ter engordado nos últimos anos, pós ter conhecido o pai dela, um dos fatores determinantes é inconscientemente ela buscar a aceitação e o lugar de posição dela dentro da família do pai dela. E é inconsciente, só que como é que você vai combater isso, algo que está enraizado, se você não souber que isso existe, né? E a nossa ideia é exatamente essa. É primeiro te mostrar que existe um sistema que está por trás disso. Porque as pessoas falam assim, não, é genético, eu estou acima do peso porque é genético. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, todos são gordos. Aqui, só 3% da população mundial é obesa por genética. 3%. O resto é processo comportamental. Mas daí, para trás disso, do comportamental, tem a questão emocional, a questão sistêmica, que a gente já vai falar sobre isso agora. Então, o que eu quero que vocês entendam? O nosso sistema, ele representa muitas coisas do que a gente tem hoje. Coisas dos pais, né? Aí você pode pensar assim, Cadu, nada a ver, eu tô gordo por causa do meu pai é magro, minha mãe é magra e tal. Pois é, mas eu tô aí há 10 anos estudando essa área. Faço formação aí, 2, 3 formações por ano. Aplico muita coisa do que a gente aprende lá. Né, desenvolve as nossas próprias metodologias. Então eu já venho tratando das minhas feridas há muito tempo. E essa semana eu descobri algo do meu inconsciente com a minha mãe. Que tratei hoje, inclusive, com ela. Né, de uma situação onde ela conta uma história que quando eu era criança, eu fui no mercado com ela, era época de Páscoa, eu queria alguma coisa que não tinha dinheiro para dar.
E daí ela conta que tipo, a história que eu sabia era assim, que a gente foi no mercado, eu queria alguma coisa, fiz um berreiro lá, acho que tinha uns 2, 3 anos, e ela veio pra me dar um tapa na boca, eu virei o rosto, ela acertou no nariz e sangrou o nariz. Então eu tiro o sarro dela até hoje, que ela bate, que ela espanca, mas era uma brincadeira que teoricamente não me incomodava, mas estava lá no inconsciente. E ontem ela contou essa história com detalhes. Ela falou assim, não, a gente foi no mercado, eu estava com o dinheiro contado para comprar carne moída para fazer o almoço, se eu não comprasse aquilo ali não ia ter almoço. Você fez um escândalo, eu estava morrendo de dor de dente, eu já estava estressada. Então toda aquela situação ali me gerou uma ação que, né, eu me arrependi, obviamente, depois, até porque você virou o rosto, bateu e sangrou. Então assim, eu descobri que inconscientemente tinha algo que moldou todos os meus comportamentos da minha vida com algo que aconteceu quando eu tinha 2 anos. E eu tinha uma imagem na minha cabeça, inclusive eu achava que era num supermercado, em São Mateus, e não era num outro lugar. Então, quer dizer, eu construí uma imagem na minha cabeça, mas tudo está atrelado a algo que aconteceu lá atrás. Só que se eu não sei disso, se eu não investigo, se eu não procuro, se eu não trato essa dor, como que eu vou tratar a raiz do problema se eu não sei de onde vem? Eu só sei que tem um problema, mas eu não sei qual que é, né? Então, eu descobri isso essa semana. Então, assim, se eu que estou estudando, e lógico, não sou mais do que ninguém, mas eu venho estudando isso diariamente, 2, 3 vezes por ano eu viajo para fazer formação, para estudar sobre a parte emocional, sistêmica, comportamento, treinamento de alto impacto. Eu venho sofrendo as ações de cura interna há muito tempo. Imagina quem nem sabe que isso existe. E vou te falar a real, a grande maioria, né? Então, tipo, a própria constelação, o próprio sistêmico para mim é uma novidade, que eu já vou explicar o que eu sabia e o que eu tô, e possivelmente eu vou descobrindo mais coisas. Eu vou descobrindo e vou trazendo para vocês. Então, só para você entender que mesmo que você ache que não tem nada a ver com o teu passado, pode ser que tenha, dá uma investigada. Aí vem um processo que eu quero que vocês entendam, que é chamado conflito ecológico. Isso a gente trabalha dentro da PNL, que é programação neurolinguística. A gente programa a nossa ação de forma consciente e inconsciente através de comunicação verbal e não verbal. Tá? O que é um conflito ecológico? É um conflito interno. Então o nosso consciente fala eu quero uma coisa e o nosso inconsciente fala, cara, você não está vendo a raiz do negócio. Se a gente fizer isso vai te gerar um problema. Vou dar um exemplo simples. Eu tive uma coach de emagrecimento que na primeira sessão dela foi, tem alguém que possa ser prejudicado se você emagrecer tudo que você quer emagrecer? Daí ela falou assim, tem o meu marido. Falei, então tá, por quê? Ele, porque ele é ciumento, ele vai ficar com muito ciúme se eu ficar magra, né? Ele vai achar que eu vou chamar a atenção de outros homens e tal. Então o que você tem que fazer? Ela teve que resolver esse conflito para efetivamente poder emagrecer. Então esse é um conflito dela com a outra pessoa. Pode ser dela com o sistema que ela vive e dela com ela mesma. Então, enquanto o inconsciente dela não entendeu que ela precisava resolver esse conflito, e ela resolveu para ela poder ser liberada e começar a emagrecer. Teve um outro caso de um coach meu, que na primeira sessão dele, a pergunta foi sobre, né, quem que teria, e daí ele falou, não sei e tal, né, falou da noiva. Falei, tá, mas e como é que tá o relacionamento com a noiva? Daí ele falou assim, na verdade faz 6 meses que a gente dorme em camas separadas, a gente mora no mesmo apartamento, mas a nossa vida deixou de ser casal. Cara, como é que o inconsciente dele vai querer emagrecer, sendo que ele não sabe nem se está casado ou se não está, se está noivo ou se não está. Então, enquanto ele não resolveu esse conflito, né, e na época a decisão dele foi de romper o relacionamento, acabou que o processo dele foi evoluindo, que no final das contas ele voltou ao relacionamento e hoje vive bem. Tá? Mas se ele não resolver os conflitos internos dele, como é que ele vai resolver os externos? O inconsciente dele fala assim, cara, como é que você vai emagrecer sendo que você não sabe nem se você está noivo? Né? E aí você começa a entender o que é um conflito interno, o que é um conflito ecológico. E a partir daí você começa a desenrolar e entender o que é o teu sistema familiar. Então o sistema familiar, nosso sistema, é onde a gente está inserido, ou deveria estar inserido, né? Socialmente, dentro do nosso sistema de família. A gente pode ser reconhecido ou não ser reconhecido, tá? Então, por exemplo, no caso dessa menina que eu contei, que ela era uma filha de fora do casamento, ela não era reconhecida na família do pai dela. E ela buscava esse reconhecimento. Então a gente vai sempre buscar ter esse reconhecimento para que a gente possa inconscientemente viver bem. A gente pode também reconhecer ou não reconhecer alguém dentro do sistema. Né? A gente pode excluir esse alguém.
E a exclusão de alguém dentro do teu sistema pode te gerar N problemas. Para as pessoas que estão sendo excluídas e para você que está excluindo. A gente está necessariamente interrelacionado com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós e por aí vai. Coisas que estão já impressas no teu inconsciente e às vezes você nem sabe. Então se você não investigar, você acaba não evoluindo em algumas áreas da tua vida. E tem pessoas que travam na parte financeira, tem pessoas que travam na parte emocional, outras pessoas relacionamento. E dentro desse processo são 3 leis sistêmicas. É o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento é você pertencer ao sistema e ser reconhecido e reconhecer esse sistema. Tá? A hierarquia é você reconhecer que as pessoas que vieram antes de você são maiores que você. Vou dar um exemplo. Eu estava vendo que eu estava sendo pai do meu pai. Eu estava fazendo coisas para o meu pai, que daí quando eu identifiquei isso, eu estava fazendo coisas que como se eu fosse pai dele. E aí eu identifiquei que, inclusive, ele fazia isso pro meu avô quando meu avô era mais velho que ele, inclusive. Então eu vi que eu já estava repetindo um padrão dentro do processo, né? E aí, a partir do momento que eu identifiquei isso, eu comecei a rever a forma como, né? Porque ele é maior que eu, ele merece o meu respeito enquanto meu pai, e não ao contrário. E o equilíbrio é entre o dar e receber. Então, às vezes, os relacionamentos, a nossa vida, a gente dá muito e recebe pouco. Ou recebe muito e dá pouco. E isso cria um desequilíbrio e gera um problema também. Que não é um tema para agora. Mais pra frente a gente pode trocar uma ideia sobre isso aí também, beleza? Então, assim, quais são os sintomas que talvez o teu sistema esteja atrapalhando o seu emagrecimento ou a sua vida de alguma forma? Você não consegue evoluir em alguma área da sua vida. Tipo, cara, você tenta toda hora e está travado. Não vai. É um sintoma que tem algo que você precisa olhar para ele. Você começa a replicar a vida dos seus pais, que é o que eu falei. Eu comecei a replicar coisas que o meu pai fazia. Né? Eu acabei sendo pai do meu pai. E aí eu fui identificando isso em alguns processos terapêuticos, processos de constelação, nos cursos que eu fui fazer. Às vezes as pessoas têm algum bloqueio de relacionamento. Você vê sempre elas se relacionando com pessoas tóxicas, com pessoas ciumentas, ou elas se tornam uma pessoa muito ciumenta. Você começa a ver uma repetição de padrão na vida amorosa da pessoa. Fala, Josi, show de bola, a Josi é terapeuta. Josi, vamos fazer uma live essa semana? Topa? Sintomas físicos não diagnosticados. Né? Por exemplo, a Silmara já foi fazer exame no joelho e não tem nada no joelho. Né? Várias vezes ela fez ressonância no joelho e não tem nada. Mas cada vez que ela chegava no processo de bater lá os 4 quilos eliminados, começava a rolar uma sabotagem física. Que era dores no joelho, dores na lombar, dores na barriga, infecção urinária, enxaqueca. E quando a gente descobriu esse processo, né, a gente puxou o fiozinho lá, e daí ela foi para terapia, inclusive com a Josi que está presente aqui, a coisa fluiu de uma outra forma, porque daí ela começou a entender alguns sistemas na cabeça dela, e a coisa começou a desenvolver de uma forma mais natural, porque ela entendeu qual que eram os problemas do sistema dela, entendeu o que ela precisava arrumar dentro do sistema dela. Outro sintoma precisa sempre de uma aprovação externa. O que você acha? Será que eu consigo emagrecer? Eu vou entrar num programa de emagrecimento. Você acha que dá certo? Se a pessoa que está lá fora fala não dá certo, já desmoronou o mundo aqui dentro. Então, a pessoa que precisa de sempre uma aprovação externa pode saber que tem algo errado com o sistema dela. Lapso de memória com relação às memórias da infância. Então, esse tempo atrás eu conversei com alguém e a pessoa falou assim, eu não lembro muito da minha infância foi muito difícil, muito penosa, com abuso, né? E daí é natural que o inconsciente dela bloqueie, mas vai bloquear várias áreas da vida dela. Então ela precisa tratar esse processo aí. Desiste de tudo que começa, né? Quantas pessoas começam um processo de emagrecimento e desistem no meio do caminho? Quantas pessoas começam um emprego motivadas, daqui a pouco estão, que emprego saco. Quantas pessoas começam um projeto novo de trabalho, de estudo e largam no meio do caminho? Porque aí começa a vir o que está no nosso radar e o que não está no nosso radar. Né? Vamos entender que o nosso radar é o nosso consciente e o nosso radar é o nosso inconsciente. O que está no nosso radar? Eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas eu não faço.
mas está no meu radar. Ou eu até faço, mas não consigo evoluir. Eu sei que eu preciso de uma alimentação saudável. E eu até faço, mas eu não consigo evoluir. Ó, tá no nosso radar. Não, eu sei que eu preciso melhorar a minha alimentação. Ok, por que não melhora? Ah, eu tenho uma falta de tempo muito grande. Essa é a justificativa de praxe, assim. Eu vejo muito a galera falando, não, eu tenho pouco tempo, eu não consigo. Eu tenho que cuidar de todo mundo na minha casa. Ah, eu cuido dos meus pais. Ah, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha irmã, né? Tá no radar dela aqui, ó. Ela tá vendo que ela precisa cuidar de todo mundo, por isso que ela não tem tempo, né? Ah, a minha família ninguém me ajuda, todo mundo me sabota lá, todo mundo come daquele jeito. Muito trabalho, correria do trabalho. Ah, eu não tenho metas. Ó, isso tá no teu radar, está aqui, ó, tá aparecendo para você. Ou eu até tenho a meta, ou o meu trabalho me colabora, mas ainda assim eu faço tudo isso aqui, mas não flui minha vida. Eu não consigo emagrecer, eu engordo depois que eu perdi tantos quilos, volto a engordar, fico no efeito sanfona. É porque o que vai fazer você emagrecer, isso aqui são as ferramentas, tá? Isso aqui é o que você está vendo. O que vai fazer realmente você mudar o teu jogo é o que está fora do teu radar. É o que está abaixo dessa linha, fora do radar. O que está fora do teu radar que você não está vendo? Quais são tuas crenças que te limitam? Né? Por exemplo, a Silmara, a crença que limitava ela era que para estar comigo tinha que estar gorda. Então isso era uma crença para ela. Era inconsciente. Limita. Conflito familiar. Né? A outra pessoa que eu comentei lá, ela tinha um conflito de que se ela emagrecesse, talvez ela desagradasse a mãe dela, que tinha uma competição com ela. Né? Traumas de infância. Né? A pessoa teve um abuso na infância, por exemplo, e aí, inconscientemente, se ela estiver magra, ela vai sofrer mais abusos. Então ela tem que se tornar uma pessoa gorda para que ela não chame a atenção do sexo oposto, para que ela não tenha esses abusos. Ó, abaixo do radar. Inconsciente, a pessoa nem pensa nisso. Busca por ser reconhecido. Ela precisa de um lugar na família. Ela está engordando para se parecer com a família, para criar um rapport com a família, para criar uma sintonia com a família, né? Porque ela já está fora da família. Se ela for magra, então, como é que ela vai se sentir? Mais excluída ainda. Abuso na infância, que eu já comentei aqui em cima, né? Eu já vi casos de pessoas que tiveram abuso na infância. Isso gerou um distúrbio alimentar, um distúrbio sexual, um distúrbio de várias emoções que geraram a pessoa estar acima do peso. E ao ponto da pessoa falar assim, cara, eu me odeio. Então, tipo, ela tem uma distorção tão grande internamente que se ela não tratar esse processo aqui de forma terapêutica, ela não necessariamente vai conseguir evoluir. Então, você precisa olhar para o que está debaixo do teu radar. Dizer que era culpa do corticoide. Daqui a pouco nós vamos comentar. Vou puxar, a gente vai trocar uma ideia. Então, vamos imaginar o seguinte. Esquece essa parte de baixo aqui por enquanto. Vamos fazer assim, ó. O que eu identifiquei a médio e longo prazo? Que para emagrecer as pessoas precisam fazer atividade física e nutrição. E parece óbvio, né? E por que as pessoas não fazem? Quando a gente montou o primeiro programa de emagrecimento, a ideia necessariamente era essa. Ter atividade física e uma nutricionista. E ainda assim algumas pessoas emagreciam bem e outras pessoas não fluíam, não evoluíam. Tinham pessoas que chegavam a pagar 3, 4 vezes e não faziam. E aí a gente pensava, pô, a gente está errando em alguma coisa. Né? Mas conforme a gente foi estudando, fui vendo, né, o que era o processo comportamental, entendendo o que eram as emoções, aí eu descobri que tinha o processo do comportamento que dava base para isso aqui. Então o comportamento da pessoa era não fazer, era não ir para academia, era ir 2 vezes, 1 vez, não treinar com intensidade, não, tipo, saía com o cardápio da nutricionista na mão, individual para ela e não fazia. Concorda comigo que você pode ter o melhor personal do mundo e o melhor nutricionista do mundo, se você não fizer, se o teu comportamento não colaborar, não vai sair do papel? É isso que acontece. E aí a gente veio aprimorando, né? E agora, há um tempo atrás, eu entendi que as emoções geram os nossos micro hábitos, geram os nossos comportamentos, que eles podem ser a favor do emagrecimento ou não, tá? Só que tem mais coisas, e talvez eu vá descobrindo mais coisas ainda. Mas a minha última descoberta é que o nosso sistema, literalmente, ele vai gerar
um processo que vai cobrir as nossas emoções aqui. Então, o nosso sistema familiar, a forma como a gente foi criado, ele vai desenvolver as nossas emoções, que vai gerar as nossas crenças, que vão gerar os nossos micro hábitos, que vai gerar o comportamento de ir ou não ir para a academia. Inclusive, serve para os dois lados. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa muito competitiva, um atleta muito competitivo, vai ver se não tem um trauma das emoções de infância dele que geraram ele ser um atleta competitivo. Que por um lado é bom para ele, mas pode ter os outros lados que talvez faça mal de alguma forma. Que eu não vou saber levantar aqui, nem é o objetivo. Mas é só para você entender que tudo na nossa vida está girando em volta do que o nosso sistema representa, das crenças que foi criado na nossa infância, das emoções que nos geraram traumas ou não, que geraram os nossos micro hábitos, os nossos comportamentos para a gente fazer ou não fazer aquilo que a gente precisa fazer. Galera, entenderam isso aqui? Se você quer emagrecer e você começa por um tempo, se torna extremamente motivado e depois perde essa motivação, é porque tem algo aqui no sistema que te geram emoções que te fazem perder o comprometimento. Porque o teu hábito de compromisso acaba sendo muito pequeno, muito falho. Então, quando você para, por exemplo, de ir para a academia, porque teve um professor que de repente não te tratou da forma como você queria, o teu propósito aqui está muito pequeno. Você está achando um motivo sistêmico para você não ir mais para a academia. Ah, a nutricionista mudou só 2 coisas no meu cardápio anterior, não vou seguir mais. Cara, propósito muito pequeno. Tem algo aqui que está usando a nutricionista como bode expiatório do processo. Então, enquanto você não entender que isso faz parte do teu processo, que tem algo que está enraizado lá dentro, lá no teu inconsciente, abaixo do radar, aqui ó, aqui está acima do radar, a nutrição, a atividade física, o comportamento está acima do radar, emoções, algumas já estão acima, já estão identificadas e outras estão abaixo do radar. E o teu sistema, você não vai necessariamente conseguir evoluir, você não vai conseguir crescer em qualquer área da sua vida, né? Então você precisa olhar para esse processo. E aí, isso no projeto do Eu Mais Magro, no programa de 30 dias, a gente já trabalha com a parte de atividade física, a gente já trabalha com nutrição, a gente já trabalha com comportamento. A gente já está trabalhando há um tempo com as emoções, que é no workshop que eu falei, e agora como vai virar um day training, que vai ser um dia inteiro só de dinâmicas, a gente vai trabalhar muito com a parte sistêmica. A gente vai identificar e trabalhar e ressignificar várias coisas do teu sistema para que essas coisas aqui possam fluir minimamente para você realmente conseguir mudar o teu processo. E galera, às vezes assim, ó, é uma perguntinha que precisa para o teu sistema virar completamente, para você mudar completamente o teu processo, tá? E aí o que acontece quando você participa de dinâmicas voltadas à parte sistêmica? Um alívio emocional, parece que você tira assim, uma tonelada de peso das tuas costas. Você se livra de coisas assim, cara, que estavam extremamente enraizadas em você, você não fazia ideia do porquê que você tinha aquele desconforto, porquê que você tinha aquela sensação de angústia. Você vai liberando isso aí, tá? Você começa a relembrar tuas origens. Agora em setembro, eu fui para um curso em São Paulo de 6 dias. Foi uma loucura, assim, a parte emocional muito profunda e a parte sistêmica absurda em todas as atividades. E 70% das dinâmicas foram para tratar pai e mãe. E porra, minha relação com meu pai e com minha mãe é 10, é top de linha. A gente se dá super bem, super se respeita, a gente se fala todos os dias, se vê quase todos os dias, a gente faz muita coisa, a gente se ama muito, assim. Toda a família é muito unida, né? Minha irmã, o meu cunhado, a minha esposa, né? E depois que vieram os netos, as coisas ficaram mais profundas ainda. Então na minha cabeça estava assim, cara, a gente já tratou muita coisa, porra, já tá ok, eu vou fazer porque eu tô aqui. Mas, pô, legal, vou vivenciar, vou me permitir. E aí teve uma dinâmica que era sobre pai e mãe, que era para visualizar pai, mãe e criança. E aí enquanto muitos participantes do curso estavam lá vendo, tipo, pô, pai e mãe sofrendo, tomando porrada e replicando essas porradas nos filhos, no caso eles, eu consegui imaginar e entender como que foi a infância da minha mãe, como que foi a infância do meu pai e entender o porquê que eles protegeram tanto eu e minha irmã. Por que eles deram tanto carinho? Porque eles não tiveram essa proteção. Eles tiveram pais muito bons, meus avós foram pessoas muito boas,
mas como pais, em vários aspectos, tiveram suas falhas. Como todo mundo tem. Talvez eu esteja errando com meus filhos e eu não estou sabendo, né? Mas eu consegui ver do viés, da visão deles, o que era a infância deles. Como que foi a infância deles. E isso fez eu entender como que eles aplicaram o carinho deles comigo, com a minha irmã, né? E isso me fez valorizar muito mais a história deles. Então a gente acaba indo para as nossas origens e entendendo o que aconteceu nesse processo de origem. E aí você acaba eliminando muita coisa de dentro e você tem um espaço para novas decisões, né? Você tem espaço para a gente poder aplicar coisas novas na nossa vida. Porque às vezes a gente está com conhecimento, tipo, tanto conhecimento sem aplicação, ou as emoções afloradas e tal, que tudo é um problema. Você não consegue descarregar isso aqui para colocar coisas novas, né? E em dinâmicas sistêmicas, dinâmicas de treinamento de alto impacto, você se libera disso, você se liberta de amarras que te prendem e você tem a capacidade de necessariamente co-criar e criar uma nova vida, uma nova versão tua, né? Muito mais leve, muito mais amável, né? Quantas pessoas a gente vê às vezes amarguradas, tristes. Galera, o mundo tá doente, vocês não têm noção. Ó, aqui eu sei que tem pelo menos 2 ou 3 terapeutas que estão olhando aqui. Se quiserem comentar aí, né, vocês vão ter mais propriedade que eu. O quanto as pessoas estão doentes emocionalmente, principalmente. Emocionalmente, principalmente. E muito se dá porque o nosso sistema lá atrás teve uma representação bem complexa na nossa vida. Então você acaba tendo um outro nível de motivação para você fazer as suas coisas. Então a ideia de aplicar essas ferramentas é literalmente trazer um novo conceito de vida para você. E galera, é transformador o processo. Eu posso falar para você que muita gente dentro do programa Eu Mais Magro já evoluiu muito. E pós os 30 dias de programa continua na evolução, continua treinando, continua na alimentação. E as pessoas vêm trazendo feedback. Pô, para mim foi transformador, mudou isso, mudou aquilo. Principalmente no processo de se libertar de pesos que estavam lá atrás. Porque uma emoção não resolvida lá na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta mesmo, é um pezinho que você pega, coloca aqui e começa a carregar esse peso. E imagine você segurando um peso assim, ó, vai chegar uma hora que isso aqui vai virar uma tonelada e aí explode dentro de você, não tem o que fazer, tá? Então a ideia do Eu Mais Magro é literalmente trazer na prática tudo isso aí. Mas isso a gente vai conversar mais pra frente sobre isso, tá? Então assim, ó, lembre-se de algo bem importante, né? Se você quer emagrecer. Treinar é difícil? Porra, é difícil, cara. Você tem que sair de casa, você tem que pagar, você tem que comprar roupa, você vai sentir dor, você vai ficar dolorido depois, você não vê o resultado na hora, né? Mas, em contrapartida disso, ser obeso também é difícil. Também tem suas dores físicas, suas dores psicológicas, sociais, emocionais, né? O quanto dói se olhar no espelho e não gostar do que está vendo, né? Tratar as suas dores é difícil, mas sentir as dores da obesidade também é difícil, é muito difícil. Ter uma alimentação saudável também tem suas dificuldades, também é complexo em alguns aspectos no início principalmente, mas ter os efeitos da má alimentação, porra, também é difícil pra cacete. Judia, o corpo sofre, né? Adoece. Tratar a ansiedade tem suas dificuldades, que você vai mexer nas dores lá, nas dores emocionais, mas não tratar, puta, é uma merda também, você fica mal também, né? Então, ter uma rotina de treino, de alimentação é difícil, mas não ter vai trazer uma consequência que também é difícil. Aí vai muito de você que está vendo agora, qual que é o difícil que você quer escolher? Qual que é o complicado que você quer? Você quer um que te traz um resultado X ou que te traz um resultado Y, né? Então você precisa escolher qual, a Josi colocou aqui, precisa escolher qual que é a sua dificuldade, o que você quer viver. Sempre vai ter um grau de dificuldade. Estar fazendo um live aqui também tem um grau de dificuldade, né? É uma exposição, preciso estudar, criar o conteúdo, criar, né? Tudo tem isso aí. É um conjunto, faço terapia 2 anos, é vida, tudo que você está falando faz total sentido. Cara, terapia é vida, gente. Vocês não têm noção do que o processo terapêutico pode fazer na vida das pessoas, tá? E digo mais, os processos relacionado a dinâmicas que eu falei, são processos que eles provêm da terapia, né? Eu não me classifico, apesar de já ter algumas formações aí que dá a chancela de terapeuta, não é a minha intenção.
Mas a terapia, ela é fantástica, ela traz um outro conjunto de vida, uma outra relação com o processo, tá? O filme A Cabana ressalta um pouco desse sobrejulgamento. Quiser falar mais aí, né, para eu aprofundar aqui. A Net, Net, exatamente, é o processo emocional, Net. Então, participa das lives, né, a hora que lançar o Eu Mais Magro, participa também. Galera, quem tá aqui na live agora e não tá lá no grupo ainda, entra na minha bio aí, tem o link, e entra lá no grupo que lá eu vou divulgando os horários. Amanhã a gente vai ter com a nutricionista, eu vou divulgar o horário lá dentro da live. E a nutricionista não vai ser necessariamente pra gente falar de nutrição, tá? A gente vai falar sobre processos, sobre perfis comportamentais do emagrecimento. Também é terapêutico, tá? Então a formação dela tá toda voltada a esse processo aí. E é literalmente isso aí. Então quando a gente fica ansioso, quando a gente fica deprimido, a gente desconta na comida, a gente fica mais recluso dentro do quarto, não quer se comunicar com ninguém, e às vezes a gente precisa disso, né? A gente precisa pôr para fora. Então uma terapeuta, ela tem esse papel importantíssimo na sociedade, e na minha opinião ainda não é reconhecido como deveria, tá? Não consegue ir bem na alimentação, tem um porquê, né? Eu culpo a idade, a Sandra culpa a idade. Então, Sandra, essa é uma crença que a gente gera, que às vezes a nossa idade permite que a gente esteja acima do peso. Mas agora, né, eu não sei qual que é a tua idade, mas provavelmente você tem uma maturidade que você não tinha quando era mais jovem, né? E agora você precisa olhar com outro fundamento, olhar com uma outra ação pro teu processo, para que realmente você possa sair do lugar, tá? E aí geralmente está atrelado a questão emocional, geralmente está atrelado a questão comportamental, e que está atrelado ao teu sistema, tá? Então não é uma regra, mas eu venho investigando isso, né? E a coisa está realmente muito profunda nesse sentido aí. Galera, alguém tem alguma pergunta? Manda aí. A Franciele colocou aqui que a fibromialgia atacou e ela não conseguiu voltar. Fran, a fibromialgia é uma doença psicossomática, tá? O que é uma doença psicossomática? Ela não tem um parecer clínico, e ela está muito, mas muito atrelada à parte emocional. Eu acho que até falasse pouco nisso, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Eu tive uma época que eu comecei a travar pescoço e tal, e aí eu fui no médico, o médico mandou eu tomar Rivotril. Eu falei, cara, não vou tomar Rivotril. E aí eu vi que ele falou assim, mas precisa dormir mais, dormir melhor. Eu falei, putz, eu durmo bem, eu durmo pouco. E aí eu comecei a mudar o meu sistema para que eu pudesse dormir 1 hora a mais por dia. Essa 1 hora a mais por dia salvou minha vida. Aí, atrelado à atividade física, fez com que, né, eu saísse desse processo. E quando eu estou em um estado de crise emocional, de estresse maior, o que agora é mais raro porque eu consigo controlar isso do que era antes, né? Eu começo a sentir aquela dor aqui. Então eu já tenho os meus gatilhos de coisas que eu preciso fazer, que é desde o processo de oração, uma música, um sono, coisas que me gerem prazer. Então esse processo da fibromialgia está muito atrelado a isso. Provavelmente você tem um gatilho que desencadeia isso aí, tá? Vamos lá, alguém perguntou alguma coisa aqui? O Ney colocou. Como não temos a cena, é importante entender sem julgar o porquê os nossos pais agiam como agiam. É o ciclo. Hoje temos a maturidade para avaliar melhorar eles, o que eles nos deram e o que receberam. Exatamente, aí entra a lei do dar e receber. E aí por isso que eu falei que os meus pais, eles não deram o que eles receberam. Eles formataram uma outra forma de fazer as coisas, inconsciente, para nos dar carinho. Porque tanto assim, a minha mãe sempre fala assim, eu não ensinei vocês a lavar louça porque eu ficava o dia inteiro fora, e quando eu estava em casa eu não queria penalizar vocês. Na cabeça dela era penalizar. Para nós hoje estaria nos preparando para, né, uma vida adulta, mas não tem problema, a intenção positiva dela foi sensacional. E a nossa ação sempre tem uma intenção positiva, a gente não pode julgar eles. Por mais que seja uma merda tamanha, porque aí a gente pode entrar em questões até de abuso, na cabeça do cidadão tem uma intenção positiva. Mas longe de querer ressignificar abuso aqui, porque putz, isso não tem nem como fazer por aqui. Mas é só para vocês entenderem que, na grande maioria das vezes, tem essa intenção positiva, e se a gente começar a olhar com os olhos dos pais, fica muito mais fácil, tá?
Ó, a Maria colocou, passei por percas na família junto com a NET e consigo fazer atividade física. Isso aí é o luto, né? Então isso vai doer, é triste, mas a partir do momento que você começar a tratar, porque vocês perderam a mãe, né? Começar a tratar esse processo, você vai ver que tá muito ligado ao passado de vocês, vão ressignificar muito a convivência delas, da sua mãe com vocês. Você vai ver que é lindo o processo, cara, é fantástico. Bruxismo, acha que está ligado ao ganho de peso? Dai, não tenho certeza, eu vou dar uma investigada, tá? Me chama no privado lá só para eu manter a tua conversa ativa ali. Mas eu sei que o bruxismo tem coisas a ver relacionado à parte emocional também, tá? Pode ser que esteja ligado à obesidade também, pode ser que seja um dos fatores. Na verdade, o bruxismo ele vai ser um sintoma. A gente tem que entender qual que é a raiz do problema, que talvez essa raiz do problema, além do bruxismo, ela gera as questões de obesidade, tá? Possivelmente seja isso aí. O Ney colocou aqui que sobre as questões de ver os pais na sua infância, não tivemos essa oportunidade. Então, Ney, dentro desse programa que eu vou fazer, a gente vai fazer essa dinâmica. Cara, é sensacional. Porque ali eu ressignifiquei muita coisa mesmo. Ali eu entendi muito, né? Só pra vocês terem uma ideia, assim, tipo, o meu avô foi uma pessoa maravilhosa, mas como pai ele era muito rígido, né? E aí meu pai conta uma história que ele foi pescar escondido, sei lá, deveria ter uns 12, 13 anos, e um amigo do pai dele viu ele pescando, né? E ele tinha pego um peixe grandão lá e tal, e aí nessa ele já sabia que ele ia apanhar. Ele fugiu durante 2 semanas do meu avô, ele ficou 2 semanas sem ver meu avô dentro de casa. Aí quando encontrou meu avô falou assim, você sabe o que você está apanhando, né? E isso comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Então assim, meu pai e minha mãe, eles optaram por fazer diferente do que eles receberam. Não que eles foram maltratados, mas era uma educação diferente, era uma educação muito rígida, sabe? Era mais tenso. A Ilane colocou, é muita verdade sobre eu querer fazer tudo sempre perfeito, era sobre a cobrança que eu tinha quando criança, de sempre ter que fazer tudo certo. Então, provavelmente você queria a aprovação de alguém, né? Só que o sempre perfeito nunca vai ser perfeito, porque sempre vai ter alguma coisinha que você pode melhorar. Só que você só vai desbloqueando fases na tua vida a partir do momento que você faz, independente se foi perfeito ou não. Você fez, se desbloqueia a próxima fase, a criatividade, a ação, né? Então, mas quem busca a perfeição, quem, né, se denomina perfeccionista, geralmente tá buscando o reconhecimento de alguém, mãe ou pai, né? De alguma forma isso é uma influência. E aí às vezes a pessoa prefere não fazer nada do que fazer e não estar perfeito. E daí o não fazer nada gera a inação, fica no lugar, gera inércia. O Ney colocou que a constelação vem crescendo nesse espaço para melhorar nossa compreensão. Obrigado, valeu Ney, obrigado. Eu não estou nem aprofundando em constelação, né? Porque não é esse o foco, não é esse o objetivo, mas a constelação é fantástica também. É uma coisa que gera uma mudança de paradigma gigantesca. O Domingos está por aqui, né, Domingos? Domingos pode falar mais sobre constelação aí, ele é constelador. Galera, então eu vou pedir um favorzinho para vocês. Quem não está no grupo, entra no grupo lá para a gente poder compartilhar as datas lá. Amanhã então a gente vai vou colocar lá dentro do grupo os horários. E assim, eu vou largar algumas perguntas lá para você começar a se autorresponder e identificar se de repente, sistemicamente, você precisa mudar alguma coisa ou não, tá? Então, se as respostas te incomodarem, pode pensar que tem algo para mudar sim. Então, lá dentro do grupo VIP eu vou soltar para vocês. Então, quem não está no grupo, entra lá no grupo que eu já vou soltar as perguntas lá também, ok? E enviem essa live para mais pessoas, ela vai ficar gravada de hoje para amanhã, porque eu acho que é um conteúdo fantástico, que todo mundo precisa ver isso com toda certeza. Galera, mais alguma coisa? Tranquilo? Então, por hoje é só. Nos aguardem lá no grupo que eu vou postar os horários lá. Vamos lá. A Aline colocou aqui. Eu tenho bruxismo, sempre me falaram que era emocional, mas também quero saber caso você for se aprofundar no assunto. Eu vou dar uma pesquisada relacionado ao qual critério o bruxismo ele é emocional, tá? Que ele é emocional, eu sei que é. Agora, qual que é a origem dele, eu não tenho certeza. Então, eu vou dar uma pesquisada para não falar besteira aqui para vocês. Mas ele, com certeza, está relacionado à parte emocional.
bruxismo, sonambulismo, tem uma série de coisas aí. Inclusive, se eu não me engano, na quarta-feira a gente vai falar sobre emagrecer dormindo, que é sobre a questão de sono, então eu já abordo essa questão do bruxismo junto lá. E daí lá dentro do grupo eu vou conseguir compartilhar os horários e os dias certinho e as perguntas que eu vou mandar para vocês. Então quem tá aí, não deixa de entrar. Galera, então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? Dessa forma. Ó, o corticoide tem algo a ver? Então, o corticoide é uma substância que você vai tomar, né? Ela vai reter líquido. Ela retém muito líquido, por isso que as pessoas ficam inchadas e pesadas. Só que ela tem um efeito de, se não me engano, 6 meses no organismo. Então, por isso que leva tempo para sair. Agora, tem que tentar entender o porquê que você vai tomar o corticoide, que daí talvez a origem do tomar que tenha alguma coisa relacionada. Geralmente é processos inflamatórios, infecções, coisas mais pesadas, né? Porque o próprio câncer está muito atrelado à parte emocional. Pessoas que adoecem do câncer, você vai investigar, tem algum histórico emocional não resolvido e daí geram as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes que falam, né? Galera, é isso aí. Então, compartilhem, entrem lá no grupo, não esqueçam. E amanhã nos vemos novamente. Valeu? Beijo!